É menos tempo do que demoras a aquecer o pequeno almoço. É menos tempo do que uma música nos teus auscultadores. É menos tempo do que a pausa publicitária entre dois episódios da tua série favorita. E é exatamente o tempo que um novo veículo elétrico chinês demora a passar dos 10 aos 70% de bateria. Agora lê este número outra vez. 4 minutos e 22 segundos. A indústria automóvel mundial passou a última década a dizer-te que carregar um carro elétrico demora horas. Que precisas de planear as tuas viagens à volta de estações de carregamento. Que a ansiedade de autonomia é o preço a pagar por um futuro sem combustíveis fósseis. A China acabou de destruir essa narrativa numa manhã de quarta-feira, a 15 de abril de 2026, na Conferência Internacional de Baterias em Xangai. A CATO, a maior fabricante de baterias do mundo, com 37% de cota de mercado global, levantou um pano preto e mostrou algo que os engenheiros da Tesla, da Volkswagen e da Toyota disseram ser impossível até 2030. Uma bateria de íons de lítio que aceita energia a uma velocidade tão brutal que os cabos de carregamento convencionais derretem se tentares repetir o feito em casa. O protótipo que viste nos ecrãs da imprensa internacional não era um conceito de laboratório. Era um veículo de produção pronto para sair da linha de montagem. A marca chama-se Zeekr. O modelo chama-se 007. E a bateria tem um nome que parece saído de um filme de ficção científica. Shenshin, que significa Deus da Velocidade em mandarim. No evento, os jornalistas assistiram a uma demonstração ao vivo. O cronômetro começou. Os números no ecrã dispararam. Aos 4 minutos e 22 segundos, o veículo tinha adicionado energia suficiente para percorrer 500 quilômetros. Pensa no que isto significa para o teu dia a dia. Para o teu trajeto casa-trabalho. Para a tua viagem de fim de semana. Para a tua próxima viagem de férias. Achas que isto é apenas mais um anúncio de uma empresa chinesa a tentar impressionar? Ou estamos mesmo a assistir ao momento em que o carro elétrico se torna mais prático do que um carro a gasolina? Deixa a tua resposta nos comentários agora mesmo. Leio todos e cada um deles. Porque o que se segue é ainda mais assustador para a indústria ocidental. A 21 de abril de 2026, em Pequim, a CATO fez algo que nenhuma empresa ocidental conseguiu igualar. No seu Super Technology Day, perante quase 1.000 convidados no Centro Nacional de Convenções, a empresa revelou não uma, mas 6 inovações simultâneas que redefinem o que é possível numa bateria. 6 tecnologias diferentes, 6 químicas distintas, 6 respostas a problemas que a indústria dizia serem insolúveis. O diretor científico da CATO, Dr. Ukai, subiu ao palco e disse algo que os engenheiros da Tesla e da Volkswagen não queriam ouvir. As baterias de fosfato de ferro e lítio, as mesmas que equipam a maioria dos veículos elétricos acessíveis, estão a aproximar-se do seu limite teórico de densidade energética. E isso não é um problema. É uma oportunidade. O que a CATO fez foi abandonar a corrida pela densidade energética máxima e apostar tudo na velocidade de carregamento. O resultado chama-se Shenshin de terceira geração. Esta bateria atinge uma taxa de carregamento equivalente a 10 C, com picos de 15 C. Para entenderes o que isto significa, uma bateria com carregamento 1 C demora 1 hora a encher. Uma bateria 10 C demora 6 minutos. A CATO está a operar num regime que a indústria considerava impossível há apenas 2 anos. Os números são brutais. Dos 10 aos 35% em 1 minuto. Dos 10 aos 80% em 3 minutos e 44 segundos. Dos 10 aos 98% em 6 minutos e 27 segundos. E aqui está o que torna isto assustador para a concorrência. A CATO garantiu que, após 1.000 ciclos completos de carregamento, a bateria mantém mais de 90% da sua capacidade original. A degradação, que sempre foi o calcanhar de Aquiles do carregamento rápido, foi resolvida com gestão térmica de precisão milimétrica. O segredo: Controller Temperature. Como explicou o Dr. Ukai, um aumento de 10 graus Celsius na temperatura da bateria duplica a taxa de reações químicas internas indesejadas. A CATO desenvolveu sistemas que reduzem a geração de calor durante o carregamento, propagam esse calor de forma mais eficiente e monitorizam tudo com precisão cirúrgica. E não para por aqui. A Shenshin funciona em condições de frio extremo. A 30 graus negativos, uma temperatura que congelaria a maioria das baterias convencionais.
A bateria carrega dos 20 aos 98% em cerca de 9 minutos. Combina esta tecnologia com um sistema de autoaquecimento e uma rede integrada de carregamento e troca de baterias, e tens uma solução que funciona em qualquer lugar, em qualquer condição. A Kato tem atualmente 1.470 estações de carregamento e troca em 99 cidades chinesas. O objetivo é chegar a 4.000 estações até ao final de 2026. Enquanto a Europa debate se deve investir em postos de carregamento de 150 kW, a Kato já está a construir a infraestrutura para potências que ultrapassam os 3 MW. A 21 de abril de 2026, no Super Technology Day da Kato em Pequim, perante quase 1.000 convidados, o diretor científico Dr. Wu Kai subiu ao palco e disse algo que os engenheiros da Tesla e da Volkswagen não queriam ouvir. As baterias de fosfato de ferro e lítio, as mesmas que equipam a maioria dos veículos elétricos acessíveis, estão a aproximar-se do seu limite teórico de densidade energética. E isso não é um problema. É uma oportunidade. O que a Kato fez foi abandonar a corrida pela densidade energética máxima e apostar tudo na velocidade de carregamento. O resultado chama-se Shenshin de terceira geração. Esta bateria atinge uma taxa de carregamento equivalente a 10 C, com picos de 15 C. Para entenderes o que isto significa, uma bateria com carregamento 1 C demora 1 hora a encher. Uma bateria 10 C demora 6 minutos. A Kato está a operar num regime que a indústria considerava impossível há apenas 2 anos. Os números são brutais. Dos 10 aos 35% em 1 minuto. Dos 10 aos 80% em 3 minutos e 44 segundos. Dos 10 aos 98% em 6 minutos e 27 segundos. E aqui está o que torna isto assustador para a concorrência. A Kato garantiu que, após 1.000 ciclos completos de carregamento, a bateria mantém mais de 90% da sua capacidade original. A degradação, que sempre foi o calcanhar de Aquiles do carregamento rápido, foi resolvida com gestão térmica de precisão milimétrica. O segredo: controlar a temperatura interna com uma precisão de mais ou menos 1 grau Celsius. Como explicou o Dr. Wu Kai, um aumento de 10 graus na temperatura da bateria duplica a taxa de reações químicas indesejadas. A Kato desenvolveu sistemas que reduzem a geração de calor durante o carregamento, propagam esse calor de forma mais eficiente e monitorizam tudo com precisão cirúrgica. E não para por aqui. A Shenshin funciona em condições de frio extremo. A 30 graus negativos, uma temperatura que congelaria a maioria das baterias convencionais. A bateria carrega dos 20 aos 98% em cerca de 9 minutos. A tecnologia de autoaquecimento por pulsos permite que qualquer posto de carregamento rápido, mesmo os mais simples, consiga aquecer a bateria a partir do interior. A engenharia por trás disto é ainda mais impressionante. A resistência interna da Shenshin é de apenas 0,25 milhões, a mais baixa do mundo para carregamento ultra-rápido e 50% abaixo da média da indústria. Cada parâmetro foi otimizado. A espessura dos elétrodos, a composição do eletrólito, a estrutura do separador e a superfície do ânodo. Menos resistência significa menos calor. Menos calor significa mais velocidade. Mais velocidade significa que o teu próximo carro elétrico vai carregar mais depressa do que o teu telemóvel. A Kato anunciou que vai iniciar a produção em massa desta bateria no 4º trimestre de 2026. Enquanto a Europa ainda debate se deve investir em postos de carregamento de 150 kW, a Kato já está a construir a infraestrutura para potências que ultrapassam os 3 MW. Mas há um detalhe que quase ninguém está a discutir. E é este detalhe que vai mudar a tua próxima escolha de carro. O que acabaste de ouvir é impressionante. Mas há um detalhe que quase nenhum canal de tecnologia está a discutir. A 21 de abril de 2026, no mesmo evento em Pequim, a Kato revelou não apenas a Shenshin de terceira geração. A empresa apresentou 6 inovações simultâneas: a Killing Condensed Battery, a Killing de terceira geração, a Freevo de segunda geração, a Nashin, e o plano integrado de carregamento e troca de baterias. 6 Technologies Diferentes para 6 Necessidades Diferentes. E é aqui que a história se complica. A bateria Shenshin, que carrega em 6 minutos e 27 segundos, é de fosfato de ferro e lítio, LFP. O diretor científico da Kato, Dr. Wu Kai, admitiu algo brutal.
O LFP está a aproximar-se do seu limite teórico de densidade energética. Isto significa que, por mais rápida que seja a carga, a autonomia máxima que podes esperar de um veículo com esta bateria é limitada. O ZEG 007 que viste no evento tem uma capacidade de bateria de 75 kWh na versão LFP. A autonomia anunciada é de 688 km. Nada mal, mas compara com a versão de bateria ternária, que tem 100 kWh e alcança 770 km. A pergunta que ninguém está a fazer é: quantos quilômetros adicionas por minuto de carga? Com a Shenshin, adiciona cerca de 100 km por minuto. Com a BYD Blade 2.0, adiciona cerca de 80 km por minuto. A diferença existe, mas não é a revolução que os títulos sensacionalistas sugerem. Agora, a parte que realmente importa para ti. A Cato estima que o custo da Shenshin de terceira geração seja de $55 por kWh, de acordo com uma análise da UBS divulgada em fevereiro de 2026. A Killing, a bateria de alta densidade energética, custa cerca de $64 por kWh, 20% mais cara. E a bateria de alta densidade para o Audi SQ6 e-tron, produzida na Alemanha, custa $87. A velocidade tem um preço, mas neste caso, o preço está a cair mais depressa do que qualquer um de nós esperava. A verdadeira questão não é se a tecnologia funciona. A verdadeira questão é se a infraestrutura acompanha. A Cato planeia ter 4.000 estações de carregamento ultra-rápido até ao final de 2026. A BYD promete 20.000 estações de carregamento rápido. E a GL, dona da ZEEC, já tem a sua própria rede em expansão. A concorrência é feroz. E isso é ótimo para ti. A 30 de julho de 2026, a FAW Group, um dos maiores fabricantes automóveis estatais da China, anunciou algo que tornou obsoleto o anúncio da GL. Em colaboração com a Lithium Battery, a FAW concluiu testes de desempenho de carga com uma nova bateria de carregamento ultra-rápido. O resultado: dos 10 aos 70% em 3 minutos e 41 segundos, a uma temperatura de 25 graus Celsius. Isto é 41 segundos mais rápido do que os 4 minutos e 22 segundos da GL. E não para aqui. A mesma bateria carrega dos 10 aos 97% em 8 minutos e 3 segundos, mais rápido que os 8 minutos e 42 segundos da GL. A FAW atribui este feito a 3 inovações: um ânodo de carregamento ultra-rápido de alta eficiência, um eletrólito proprietário com baixa energia de dissolvatação, e técnicas de revestimento com fonte de carbono composto e modificação por dopagem em massa que reduzem a resistência interna em 15% em comparação com células sem estas modificações. A bateria atinge uma taxa de carga de pico de 12 C. Para contexto, uma bateria V padrão carrega cerca de 1 C a 2 C. A célula da Ongui absorve carga 6 a 12 vezes a taxa de uma bateria convencional. O que está a acontecer na China é uma corrida tecnológica sem precedentes. Em abril de 2026, a Cato lançou a Shenshin de terceira geração, que atinge dos 10 aos 80% em 3 minutos e 44 segundos, e dos 10 aos 98% em 6 minutos e 27 segundos. A BYD lançou a Blade 2.0, que carrega dos 10 aos 97% em cerca de 9 minutos. A GL lançou a Golden Brick com os seus 4 minutos e 22 segundos. E agora a FAW estabelece um novo recorde. A velocidade de inovação é tal que um recorde dura menos de um mês. Estes números não são apenas para impressionar. A indústria global de baterias para veículos elétricos cresceu 16,3% nos primeiros 5 meses de 2026. A Cato, sozinha, detém 40,2% do mercado global. A China como um todo controla 72,6% da produção global de baterias. E a FAW anunciou que esta bateria de 3 minutos e 41 segundos, a mais rápida alguma vez registrada para baterias de veículos elétricos de passageiros em desenvolvimento ou produção, é a prova de que a concorrência está a acelerar a um ritmo que a Europa e a América do Norte não conseguem acompanhar. A pergunta para ti não é se esta tecnologia vai chegar ao teu carro. É quando.